que vou tocar nesse assunto aqui, porque foi um desafio, né? Sem A dúvida. menina que matou os pais. Pelo amor, ai. Tem muita gente que critica, né? O filme, ou quem fez, quem produziu. Mas é interessante. Pra você, como que foi? A pegada, receber esse convite. O projeto não é um convite. Eu que tive a ideia. Você que teve? Eu que fui atrás do financiamento, tive alguns tropeços, aí eu procurei meu amigo Marcelo Braga, da Santa Rita Nossa. Filmes, e ele abraçou a causa e a gente foi atrás. O Marcelo conseguiu viabilizar, né? Tivemos um coprodutor incrível, que foi a Galeria Distribuidora, Sei. e fizemos. Foi isso. E aí é um filme que a gente tem... Filme de true crime, desses casos reais, são filmes muito delicados, que você tem que, de fato, ter um amparo jurídico muito forte. É um filme que você tem que saber aonde você está pisando, o que você pode falar, até onde você pode falar, até onde você não pode, o que você vai falar. Então, a gente teve muitas reuniões jurídicas e entendemos que esse filme tinha que ser feito dessa forma, assim, baseado muito no processo judicial, nos autos do processo. Então, a gente se debruçou, os roteiristas se debruçaram nos autos do processo, a Ilana Casoy, o Rafael Montes, e viram ali... A Ilana já conhecia, ela tinha escrito um livro sobre o caso Richthofen, mas, assim, para escrever, eles se debruçaram e viram, cara, no julgamento cada um contou uma história. Suzane contou uma história e Daniel contou uma história. Então, vamos fazer um filme com essas duas histórias, cada um com a sua versão. Cada um vai contar uma versão que é diferente da do outro, né? Sei. E aí a gente resolveu fazer 2 filmes, não um com 2 histórias, 2 filmes. Um filme tem a versão da Suzane e outro filme tem a versão do Daniel. E filmamos os 2 ao mesmo tempo. Então foi uma coisa maluca, assim, nossa, porque... Os dois ao mesmo tempo, assim, Ao mesmo como foi tempo. perante os atores, assim, acompanhar? Então, a gente teve uma preparação absurda, Como foi? assim, porque, por exemplo, a Carla Dias, ela tinha que fazer a Suzane vítima, que Sei. contava uma história que o menino a convenceu a fazer o que ela fez. Sei. E na outra versão é o contrário, era o menino dizendo que ela manipulou ele. Então, a Carla Dias tinha que estar pronta para fazer os 2 actings, o acting da manipuladora e o acting da manipulada. E o menino a mesma coisa. O Leonardo Bittencourt Fazendo a no mesmo mesma dia? coisa. Às vezes sim, porque às vezes a gente tinha aquela coisa, temos uma locação que é no podcast. Tem que filmar. E os filmes tinham cenas espelho, que a gente chama. Que eram cenas, como os 2 filmes eram versões da mesma história, tinham fatos que os 2 narravam diferentes. Então a gente tinha que filmar os 2 fatos com os pontos de vista diferentes. Então fazia um ponto de vista, cortava e falava, ó, Carla, agora é o ponto de vista do outro. Então você tem que mudar o seu acting. Então a gente, no ensaio, a gente planejou tudo isso e fomos. Não eram todas as cenas que fazia 2 vezes, mas muitas sim. Para quem viu os filmes, sabe do que eu estou falando. De que tem cenas que são parecidas, mas que são diferentes, porque é o ponto de vista do outro. É como o outro vê a situação, né? Dos E é 2 isso. que foi lançado, foi o mesmo ano? Não, a gente lançou simultaneamente os 2. Os 2, de uma Menina vez? que matou os pais, Menino que matou meus pais. Eles foram lançados na Prime Video, porque assim, a gente filmou em 2019, a gente ia lançar no começo de 2020, veio a pandemia, não lançamos mais no cinema, e aí acabamos lançando em 2021, no segundo semestre, no Prime Video. E a gente lançou os 2 ao mesmo tempo, o que acabou sendo muito legal, porque as pessoas maratonaram como se fosse série. Olha. Tinha um filme, depois assistiu o outro. Via a versão de um, depois via a versão de outro. E pra gente foi o máximo, porque lançamos em mais de 400 países diferentes, né? E como que foi o feedback do público? Foi assim? excelente. Foi um sucesso. A gente teve uma recepção muito forte, assim, críticas boas. Antes de fazer o filme, tinha uns haters, umas pessoas que criticavam, que não sabiam o que estavam falando, que achavam que ela ia levar dinheiro, que ela estava participando, que ela era sócia do projeto. Sei. E aí a gente meio que contou para todo mundo, desmistificou isso, dizendo que não, que eles não fizeram parte da produção, eles não ganharam dinheiro, a gente não procurou eles, não conversou com eles, e o filme foi feito dessa forma, em cima dos autos judiciais. Então, assim, a gente estava super protegido para contar uma história que foi dita por eles em tribunal, né? E a confissão?
Confissão veio depois, né? Como que foi a Esses dois Confissão, filmes isso aí? fizeram sucesso e a gente sabia que tinha mais uma história para contar, que era a história que se passava do dia da morte dos pais até eles confessarem, até eles serem presos e confessarem o crime. E isso durou exatamente 8 dias, que é o Confissão, que é baseado no livro da Ilana Kazoy, que conta essa versão dos policiais, em cima dos depoimentos dos meninos para eles, de toda a investigação, que mostra uma investigação de sucesso, uma investigação muito eficiente da Polícia de São Paulo para conseguir prender eles, né? E Confissão é essa história. Se for falar que é uma versão, é a versão da polícia. Bate com a versão do filme? O filme Confissão? é total. Bate tudo. Tudo que os meninos falam no filme investigação. para os policiais foi dito de fato para eles. Quando a Suzane foi... logo que os pais morreram, no dia seguinte de manhã, Sei. foram falar com a policial, contar como aconteceu, e depois, quando eles confessaram, tudo isso foi dito de fato. Caraca, então foi um movimento grande, porque você foi lançado esse ano, a Confissão, A gente né? filmou ano passado Setembro. e lançamos esse ano. E como que tá? Os Foi feedback? super bem também. Ficou em primeiro lugar no Prime Video bastante tempo, vários dias. Foi muito legal a recepção, também as críticas foram legais. Porque é um filme diferente. Os dois primeiros é um drama, tem um thriller mais ou menos, mas é um drama. E esse não, Confissão já é um filme... É um thriller mesmo, é um filme mais nervoso, a câmera é mais nervosa, é um filme mais... com uma linguagem diferente, né? Então foi interessante porque os dois primeiros eram um jeito e esse era bem diferente. Tudo isso está contando pra gente, você foi atrás, você imaginou com a sua equipe, vamos fazer dessa forma, assim. Porque foi um desafio para você, não foi um desafio? Sem dúvida, com certeza, um desafio. Foi um desafio primeiro de conseguir realizar, né? E depois de fato produzir. Não é fácil. Quanto tempo levou mais ou menos? A pré, após? É um processo de mais de ano cada filme, né? As pessoas acham que é rápido, mas não é, né? Tem